Olá, cenouras e cenoures, tudo em riba aí? Continuando o nosso estudo das células, nesse vídeo a gente vai tratar de moléculas orgânicas, pequenas estruturas que existem no interior das células, que a gente chama de organelas, e que diferenças existem entre células animais e vegetais dentro da complexidade de ensino fundamental e ensino médio aqui para vocês, tá bom? Lógico que um biólogo na faculdade vai aprender que existe muito mais diferença. A gente vai estudar as principais, beleza? Começando então, gente, não vou aprofundar nisso agora, mas você precisa entender o seguinte: ah, existem 4 categorias de substâncias orgânicas que existem em todos os seres vivos. E tem substância orgânica e substância que é inorgânica. Quando a gente fala em orgânico, é aquilo que vem de organismos, que são seres vivos. As substâncias orgânicas são encontradas em seres vivos ou são produzidas por seres vivos. Então, é através de seres vivos que a gente obtém essas substâncias orgânicas, tá? São essas: ácidos nucleicos, proteínas, carboidratos e lipídios. Qualquer uma dessas substâncias inorgânicas, são formadas por átomos de alguns elementos químicos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses átomos desses elementos químicos, combinados de maneiras diferentes, formam os ácidos nucleicos, proteínas, carboidratos e lipídios. Mas existem também substâncias inorgânicas, por exemplo, a água, o gás hidrogênio, o gás carbônico. Todas essas substâncias existem na natureza e existem também dentro de seres vivos, mas não são os seres vivos as fontes dessas substâncias, tá? Bom, aí a gente tem uma lista das principais funções dessas substâncias. A aula não é sobre isso, mas cada um desses grupos de substâncias orgânicas desempenham várias funções no nosso corpo. Por exemplo, DNA e RNA são ácidos nucleicos. Ácidos porque são substâncias ácidas mesmo, e nucleicos porque tem no núcleo das células eucariontes, tá? Tem a ver com armazenamento de informação genética e hereditariedade. Proteínas, nossa, desempenham uma enormidade de funções. E aí eu listo algumas delas para vocês, tá bom? Na nossa alimentação, a gente obtém proteína ao ingerir carne, ao ingerir ovo e também alguns vegetais, como lentilha, grão de bico, beleza? Carboidrato são os açúcares. Eles são a principal fonte de energia para o nosso corpo. Nosso corpo, quando precisa de energia, vai mobilizar carboidrato, tá? Mas também tem os lipídios, que são fonte de energia. Só que ali, lipídio é uma fonte de energia na forma de reserva. Para o nosso corpo é uma vantagem armazenar energia que está ali em excesso como lipídio, porque as gorduras ocupam um menor espaço no nosso corpo, são menos pesadas. Então é uma vantagem evolutiva. Mas lipídio não tem só essa função. Tem hormônio que é feito de lipídio, tem lipídio formando estruturas, por exemplo, as membranas das células são de lipídios. Os carboidratos também formam estruturas. A parede das células de vegetais é feita de celulose, que é um açúcar. Os carboidratos são açúcares, tá? As proteínas têm a ver com contração de músculo, tem a ver com a defesa do corpo, porque os anticorpos produzidos nos glóbulos brancos são proteínas. Ah, a hemoglobina que está presente no sangue, que é onde se liga o gás carbônico e o oxigênio para ser transportado ao longo de todo o corpo. A hemoglobina é uma proteína, tá bom? Então dá uma lidinha aí que muitas dessas coisas, quem é do ensino fundamental de sexto ano ainda não estudou, mas quem está no nono já estudou, então vale a pena recapitular. Por que que eu estou falando disso? Porque agora a gente vai estudar as organelas das células
E a gente vai ver que tem organela que produz proteína, outra organela que produz lipídio. Não adianta nada, vai virar uma palavra solta se não explicar para que serve um lipídio e uma proteína. Tá bom? Agora, gente, vocês viram que quando eu falei de composto orgânico, eu falei que é tudo aquilo que é originário de um ser vivo? Só que, como a gente explica, voltando àquela ideia da teoria celular, em que um ser vivo só existe a partir de outro pré-existente, como que surgiram então as primeiras moléculas orgânicas numa época em que não existiam seres vivos no planeta Terra? Quando a Terra existia em outras condições de calor, de composição de gases no ar, de raios ultravioletas que vinham do Sol porque a gente não tinha camada de ozônio, não existia oxigênio ainda porque não existia fotossíntese. Como então que surgiram as primeiras moléculas orgânicas? Elas surgiram junto com seres vivos. Então, dois caras, o Alparin e o Aldani, tinham uma teoria de que na Terra primitiva, com as condições que existiam aqui, deveria ser possível sintetizar, produzir moléculas orgânicas a partir de outras moléculas inorgânicas. E a partir da organização dessas moléculas orgânicas teria surgido a vida. Vários anos depois dessa teoria, dois caras, o Stanley Miller e o Harold Urey, conseguiram comprovar essa possibilidade através de um experimento muito famoso. Esse experimento consistia em tentar recriar as condições da Terra primitiva da época que eles imaginam que tenha surgido a vida. Então eles botaram dentro desse sistema de tubos aí os gases que a gente tinha na nossa atmosfera. Então colocaram água e colocaram uma fonte de calor para fazer a água ferver e virar vapor. Colocaram também gás carbônico, gás metano, amônia, gás hidrogênio aqui dentro, para ficar circulando nesse sistema de tubos, e também aplicaram uma série de descargas elétricas simulando os raios das tempestades. E, meu, para surpresa de nós que não somos bioquímicos, né? Formou-se um caldo grosso, marrom, que ao passar das horas se tornava preto. E aí, ao recolher através dessa torneirinha aqui para analisar o que tinha ali naquele caldo, porque alguma mudança aconteceu. Um negócio que era transparente, incolor, fica escuro desse jeito. Eles encontraram ali nucleotídeos e aminoácidos, que são moléculas precursoras de aminoácidos e de proteínas, né? Aminoácidos são precursores de proteínas e nucleotídeos são dos ácidos nucleicos, do material genético. Então, pô, isso foi um grande feito. Mostrou que, ó, existe essa possibilidade, esse é um caminho possível. Na Terra primitiva, moléculas orgânicas surgiram a partir de outras inorgânicas, depois surgiu a vida. Beleza? Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Existem até no nosso sistema solar outros planetas que são hoje como a Terra já foi no passado, por exemplo, Vênus ou Marte. Será então que lá nesses planetas e em vários outros ao longo das bilhões de galáxias que existem no universo, será que essas condições aí ao longo do tempo, e ao longo do tempo eu estou falando de bilhões de anos, não seria possível a vida surgir nesses outros planetas também? Em formas diferentes das que a gente tem hoje, vai saber. Mas é possível? Eu, professor Lucas, acredito que sim. E a maioria dos cientistas também. É possível que haja, aliás, é provável que exista vida em outros planetas, não só aqui na Terra. Porém, a gente não conseguiu contato nem comprovar isso ainda. Já comprovamos a existência de água em Marte, em Vênus, na Lua, mas ainda não comprovamos, pelo menos não foi divulgado. Se algum instituto de pesquisa tem esses dados, guardou para si. A gente não tem a comprovação de existência da vida fora da Terra por enquanto.
Bora para a célula então, gente. As principais organelas. As organelas estão para a célula assim como os nossos órgãos estão para o nosso corpo. Cada organela desempenha sua função específica dentro da célula. E todas elas funcionando em conjunto e harmonia proporcionam ali o que é necessário para a sobrevivência da célula e do ser vivo que ela forma. Então, a gente já viu que a estrutura básica de qualquer célula tem membrana plasmática, citoplasma e material genético. Hoje a gente vai estudar essas organelas que estão ali embebidas no citoplasma, tá bom? Existem organelas que são membranosas e outras que não são membranosas. As organelas que não são formadas por membranas são duas: ribossomos e centríolos, que a gente vai estudar já já. Começando pelo nucleolo. Dentro do núcleo da célula eucarionte, tem uma região mais escura que é o nucleolo. Aqui é formado o RNA que vai dar origem aos ribossomos. Ribossomos, então, formam-se e saem pelos poros que tem na membrana nuclear, e aí eles já vêm e pluf, grudam nesse sistema de membranas que tem aqui perto do núcleo, que é o retículo endoplasmático rugoso. Retículo porque é um sistema em rede. Endoplasmático porque está dentro da célula e rugoso porque ele forma esses grânulos aqui, já que tem a adesão de ribossomos nele. Como o ribossomo produz proteína, o retículo endoplasmático rugoso também vai produzir proteína, vai armazenar proteína no seu interior e ali dentro essas proteínas também são transportadas. Vários outros ribossomos vão ficar soltos no citoplasma, sem estarem grudados aí no retículo endoplasmático, tá bom? Em continuidade com o retículo endoplasmático rugoso, a gente vai ter o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, aqui no esquema, ele vai estar saindo aqui, ó. É a continuação aqui desses tubos que formam o retículo endoplasmático rugoso. Só que eles não têm ribossomos aderidos nele. A função do retículo endoplasmático liso é produzir lipídios, tá? E para você guardar, guarda lisolipídio, tá bom? Retículo endoplasmático liso produz lipídios. E muitas dessas proteínas que são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, ao sair do retículo, formam uma vesículazinha e vão até o aparelho de Golgi. Tem esse nome porque o cara que identificou essa estrutura se chamava Golgi, o sobrenome dele era Golgi, ou Golgi, eu não sei a pronúncia adequada. Mas o aparelho de Golgi é um sistema de membranas, tá vendo? Ó, várias membranas emparelhadas. E essas membranas vão formar vesículas. E essas vesículas vão armazenando dentro de si proteínas, enzimas e até açúcares. E essas vesículas vão passando de membrana em membrana do complexo de Golgi, que vai empacotar essas substâncias e mandar ou para dentro da célula, no citoplasma, ou para fora da célula, para a célula secretar esse material. Tá bom? Então, a principal função do complexo de Golgi é realizar a secreção celular. Uma dessas vesículas que o aparelho de Golgi forma pelo empacotamento de substâncias, de enzimas digestivas que vieram aqui do retículo endoplasmático rugoso, é o lisossomo. A principal função do lisossomo é realizar a digestão dentro da célula. Mas ele digere o quê? Ele digere tanto partículas que invadem a célula, como estruturas danificadas da célula. Ele vai então digerir e disponibilizar as unidades formadoras dessas estruturas para que elas se tornem novas coisas dentro da célula, para que ela seja reciclada, tá bom? Essa é a função dos lisossomos, que aqui está representado como essas vesículas amarelinhas aqui. Bom, a gente tem também
Os peroxissomos, nesse desenho, eu acho que não aparece nada disso, mas tem uma função bastante parecida com a do retículo endoplasmático liso, no que diz respeito à desintoxicação da célula. Substâncias que são tóxicas são transformadas em substâncias não tóxicas, tanto pelo retículo endoplasmático liso, como pelos peroxissomos. Os peroxissomos são também formados pelo retículo endoplasmático liso, tá bom? As mitocôndrias, que aqui está representado ó, com um sistema de membranas e aqui botaram um lilás. Meu, as mitocôndrias são importantíssimas, elas são a usina de energia da célula. O que a mitocôndria faz? Ela realiza a respiração celular, que é a verdadeira respiração que acontece nos seres vivos que respiram. Se você acha que o entra e sai de ar nos pulmões é a respiração, não, ela é até chamada de respiração pulmonar, mas respiração, na real, é um processo de queima do alimento para poder liberar do alimento energia e disponibilizar essa energia para a célula, em todos os processos que a célula precisa de energia. Essa energia é disponibilizada na forma de ATP. Então, o alimento, na forma de glicose, que é um açúcar, ele reage com o gás oxigênio. E aí, através da quebra dessas ligações químicas, essa energia na forma de ATP é disponibilizada pelas células, tá? Como resíduo é produzido gás carbônico, que a célula põe para fora e você expele na sua expiração. E é produzido água também, que a água não faz mal para a célula, fica por ali mesmo. E a gente também, ao respirar, ao falar, a gente está expelindo água. Se você tem dúvida, é só respirar perto de um vidro, de um espelho, que você vai ficando embaçadinho devido às gotículas de água que a gente expele na nossa respiração. Então aqui, gente, mitocôndria é onde acontece a produção de energia para a célula. Tá? Essa energia vem do alimento, vem da glicose e é disponibilizada para as células na forma de ATP. Um fato interessante é que ah, as mitocôndrias têm DNA próprio. Ela tem um DNA próprio. E o DNA da mitocôndria é herdado só da célula reprodutora feminina. Então, todas as mitocôndrias que você tem são originárias de mitocôndrias que vieram da sua mãe, que veio da mãe dela, que veio da mãe dela. E aí a gente fala até do DNA de Eva, né? É sério, fala-se disso mesmo, da primeira fêmea que existiu, né? Porque o espermatozoide, ele tem mitocôndria. Só que quando ele entra no óvulo, a mitocôndria dele vai ficar ali perto da cauda, no comecinho da cauda. Então ele não entra. As mitocôndrias com seu DNA mitocondrial não entram no óvulo. Então as mitocôndrias que vão ali existir no zigoto e no embrião são todos herdados das mulheres. Centríolos são organelas que não são formadas por membranas. São feitas de proteínas em forma de fibras e a principal função dos centríolos é formar tubos de proteínas que formam o esqueleto da célula, o citoesqueleto. Tá? Então parece que tudo isso aqui está solto no citoplasma, fica boiando à deriva, mas não. Aqui dentro tem uma rede de fibras de proteínas, onde muitas dessas organelas e várias substâncias se ancoram. E esses tubos de proteínas são feitos aqui, no, nos centríolos. Eles existem aos parzinhos e o parzinho a gente chama de centrosoma, essa região que circunda o parzinho de centríolo. E isso, pessoal, na hora que a célula vai se dividir, é importantíssimo, porque promove movimentos ali no citoplasma que vai fazer com que ele se divida em duas células, tá? Outra coisa, os centríolos formam cílios e flagelos. Os flagelos é, por exemplo, aquela cauda do, do espermatozoide. E cílios são, por exemplo, algo que se parece com um pelinho que a gente tem no interior dos pulmões, que as mulheres têm ali nas tubas uterinas, tá bom?
Que mais que eu posso dizer? Eu acho que o principal sobre o centríolo já foi. Citoesqueleto eu já adiantei para vocês, né? É bastante importante na divisão da célula, forma uma estrutura em rede ali dentro de tubos de proteínas, onde muitas substâncias e organelas se ancoram ou se movimentam eh, através desses tubinhos. E sobre uma célula de animal, isso é tudo. Agora, a célula de planta, células vegetais, ela é um pouco diferente. Tá vendo que o formato já mudou? É bem mais definido. É mais, ah, como é que a gente pode dizer, em formato de paralelepípedo, né? Não vou falar retangular, porque retângulo tem duas dimensões, o paralelepípedo é que tem três. Ou então são hexagonais. Por quê? Porque por fora da membrana plasmática, ela tem a parede celular, que é feita de celulose, a matéria-prima usada para fazer papel. Por isso que a gente fala que quando você joga fora um papel e não recicla, você está desperdiçando árvores. Árvores estão morrendo em vão, porque você não está aproveitando os recursos que ela te provém na sua total potencialidade. E essa parede celular feita de celulose, ela é mais rígida. Ela é formada de fibras de celulose, que dá esse formatinho mais estruturado da célula vegetal. Além dessa diferença, tem também outras diferenças. A gente vê que essa coisa grandona aqui, ó, feita de membrana também, é o vacúolo. Nessa célula está ocupando um espação, em outras pode ser menor, depende do momento da célula, porque o vacúolo serve principalmente para armazenar substâncias. Armazena água, armazena outras substâncias também, que vão ficar guardadinhas ali dentro. Conforme a célula necessita, essas substâncias são colocadas à disposição da célula, tá? E tem também, lógico, se a gente está falando de célula de planta, tem que falar de fotossíntese. A clorofila, que participa na fotossíntese, fica guardado dentro de uma organela que se chama cloroplasto, tá? A célula de planta tem vários plastos. O plasto que guarda a clorofila é o cloroplasto. É aqui que acontece a fotossíntese. É aqui que está a clorofila. É aqui que a energia da luz do sol é convertida em energia na forma de glicose. E aí, quando o corpo precisa de energia, ele quebra essa molécula de glicose na respiração celular, como eu já falei para vocês. As plantas, além de realizar fotossíntese, ela respira também, porque a fotossíntese provém o alimento, mas para ter energia é preciso quebrar esse alimento. Então, é o mesmo processo que acontece nas mitocôndrias de animais. Aqui, ó, planta também tem mitocôndria, tá bom? Então, guarda essas diferenças aí. Parede celular, vacúolo, cloroplasto em células vegetais. Gente, depois de explicar a função, de vocês verem o desenho, o formato dessas organelas celulares, eu vou passar aqui 3 vídeos que para mim são preciosos. Quando a gente observa uma imagem num livro, a gente não tem ideia de como é tudo isso. E alguém abençoado fez essas animações que ajudam a gente a entender melhor como isso está tudo organizado dentro da célula. Então o vídeo vai ficar mais extenso, mas eu gostaria que você observasse, prestasse atenção nisso, porque quando não existiam essas animações no YouTube, tudo que cabia era a gente imaginar e tentar entender e construir a nossa historinha dentro da cabeça. E para um professor fica muito difícil passar essa imagem para você simplesmente através da observação de uma imagem, de um desenho que tem só 2 dimensões. Então bora lá. Célula eucariótica. Objetivo: este tópico explica a estrutura da célula eucariótica. Você pode falar eucarionte ou eucariótica, tá? O ser humano é feito de milhões de células eucarióticas. Trilhões, moça. Se observarmos uma célula cuidadosamente, percebemos que a célula eucariótica possui citoplasma e uma membrana celular. Também chamada de plasmática.
Olha como ela é Esta fluida. membrana é uma bicamada lipídica e proteica, apresentando inúmeros canais de proteínas que regulam a entrada e a saída de substâncias. Olha aí, substância Observamos também algumas outras organelas dentro dela, mergulhadas no citoplasma. A estrutura mais importante é o núcleo. Ele possui poros na carioteca, que ajudam no transporte de substâncias para dentro e para fora do núcleo. Dentro do núcleo, observamos uma estrutura de cor escura, o nucleolo e longos filamentos que são as fibras de cromatina. Material genético. Nucleolo Outra forma... organela importante é o RE, RNA. retículo endoplasmático, que é visto como uma rede de membrana em torno do núcleo. O RE realiza o transporte de substâncias. Há dois tipos de RE. Um tipo é liso e o outro é granuloso, devido à presença de ribossomos aderidos. Está mais perto do núcleo. Os lisos estão mais por fora. Vamos compreender a importância da mitocôndria. Elas são em forma de salsichas e têm dupla camada de membrana. Salsicha. Nunca A vi camada salsicha. externa é lisa, mas a camada interna tem pregas chamadas cristas. Isso aí não precisa guardar por enquanto não, viu, gente? As enzimas mitocondriais convertem as moléculas de glicose em ATP, que é chamado de forma biológica de energia. Assim, a mitocôndria age como uma casa de força para toda a célula. O complexo golgiense é uma pilha de vesículas achatadas. Essas vesículas liberadas pelo complexo golgiense podem ser os lisossomos, que contêm enzimas digestivas. Estes lisossomos atuam no mecanismo de digestão intracelular, digerindo os corpos estranhos que foram fagocitados por ela. Os centríolos são vistos junto ao núcleo. Eles são em número de 2 e estão dispostos perpendicularmente uns aos outros. Os centríolos desempenham um papel importante na divisão celular. Aê, pessoal, que coisa mais linda, né? Aqui um outro videozinho para vocês. Esse aí eu tirei do canal mais apresenta a função de transportar. O centríolo participa da divisão celular. Cloroplasto, clorofila, açúcar sintetizar. E o vacúolo acumula qualquer coisa celular. Celular. Muito bem, gente, vamos dar uma olhada nas organelas citoplasmáticas agora. Vale ressaltar apenas o seguinte, que as organelas citoplasmáticas foram descobertas alguns séculos depois da invenção do microscópio, tá? Ou seja, o microscópio data do século XVII e as organelas foram descobertas e foram cunhadas nos seus nomes nos séculos XIX e XX, ou seja, 2 séculos depois, pelo menos, da invenção do microscópio. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver uma célula em microscópio, mas vendo ela a fresco, não dá para ver muita coisa não, dá para ver uma membrana, dá para ver um núcleo, mas as organelas não. E elas só foram identificadas depois de tratamentos prévios à observação das células no microscópio, corando e assim por diante. Bem, gente, na definição que eu estou trazendo para vocês, as organelas podem ser divididas em 2 categorias: organelas membranosas, se elas forem feitas do mesmo material que compõe a membrana plasmática, ou organelas não membranosas, se elas forem feitas de outros materiais que não o material das membranas, né? Mas vamos lá, gente, vamos começar por essa pequena organela não membranosa que eu estou mostrando para vocês aqui na cor roxa. Ela é chamada de ribossomo
e ela é formada por duas partes que compõem o nome: ribo, que vem do termo ácido ribonucleico ou RNA, e somo, que significa corpo. Essa organela foi descoberta por George Palade em 1955. Os ribossomos são feitos de proteínas e do RNA ribossomal, né? O RNA ribossomal é produzido no nucleolo, no núcleo da célula, e a função do ribossomo é a síntese de proteínas para o uso dentro da célula e para fora da célula também. Existem ribossomos que ficam livres no citoplasma, né? São chamados aí de ribossomos livres, mas também existem ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático, que são esses vários aqui, né, nessa estrutura rosada que é o retículo endoplasmático. Os ribossomos aderidos à membrana do retículo endoplasmático atuam na produção de proteínas celulares, principalmente aquelas que necessitam ser transportadas para outros lugares da célula ou para serem exportadas para fora da célula. Os ribossomos livres produzem proteínas que vão ficar no próprio citoplasma da célula, como é o caso das proteínas do citoesqueleto, por exemplo. E aí, como eu já citei retículo endoplasmático, a gente já vai partir para o retículo endoplasmático como a próxima organela. Essa organela é uma organela membranosa, tá? E o nome é bem apropriado. Sugere que é um conjunto de ductos em forma de uma rede, né? Por isso o retículo. Dependendo da região onde tiver o retículo, né? Se for mais próximo ao núcleo, pode apresentar esses vários ribossomos associados. E aí ele é chamado de retículo endoplasmático granuloso ou retículo endoplasmático rugoso. Mais distante do núcleo, existe o chamado retículo endoplasmático liso. Ele não tem os ribossomos aderidos, tá? As proteínas produzidas pelos ribossomos na superfície do retículo endoplasmático rugoso serão guardadas no retículo endoplasmático rugoso e depois transportadas para outras organelas, no caso o complexo de Golgi. Já o retículo endoplasmático liso é responsável pela síntese de lipídios, exemplos aí ácidos graxos, fosfolipídios, esteroides. Em células do fígado, por exemplo, os hepatócitos, o tamanho do retículo endoplasmático liso é muito grande e tem a função de inativar substâncias tóxicas. Para isso, ele também ajuda na produção de outras organelas, no caso, peroxissomos. Bem, de maneira simplificada, a função geral do retículo endoplasmático rugoso é a síntese e transporte de proteínas. É ele que tem os ribossomos associados à sua membrana. Já o retículo endoplasmático liso tem a função de produzir e transportar lipídios. Vale ressaltar aí para gravar: retículo endoplasmático rugoso, o R de rugoso lembra ribossomos, então tem ribossomos associados e faz proteínas por consequência. Já o retículo endoplasmático liso tem um L associado no final, né? Então tem relação com a produção de lipídios. Liso, lipídios. Rugoso, R, ribossomos. Então, para ficar bem fácil associar o nome da estrutura e a função. Lembrando também que os retículos endoplasmáticos vão fazer o transporte dessas substâncias produzidas por meio de bolsas membranosas, por meio de vesículas membranosas. Muito bem, proteínas produzidas pelos ribossomos no retículo endoplasmático rugoso serão enviadas para uma outra organela, no caso o complexo de Golgi. E nesse desenho eu estou mostrando para vocês algumas vesículas produzidas no retículo endoplasmático rugoso e que irão para essa estrutura aqui em vermelho, que é o complexo de Golgi. Essa organela recebe esse nome em homenagem ao seu descobridor, que é Camilo Golgi, e ele descobriu essa organela no ano de 1897. Vale a pena também ressaltar que Camilo Golgi recebeu o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia pelos estudos que fez sobre neurônios, que foi justamente a célula onde ele encontrou o complexo de Golgi. Muito bem, gente, o complexo de Golgi é uma organela que é composta geralmente de 4 a 8 bolsas membranosas achatadas e emparelhadas em séries, uma do lado da outra, e também possui vesículas que são produzidas nela e são transportadas entre essas bolsas. As bolsas que estiverem mais próximas do retículo endoplasmático são chamadas de face cis do complexo de Golgi, e já as bolsas que estão opostas ao retículo endoplasmático são chamadas de face trans do complexo de Golgi. As proteínas que são produzidas no retículo endoplasmático rugoso são transportadas por meio de bolsas membranosas e incorporadas na face cis do complexo de Golgi. Daí elas são modificadas quimicamente, recebendo açúcares, fenômeno esse chamado de glicosilação, e é justamente por meio da glicosilação que muitas proteínas assumem a sua configuração terciária e quaternária final e ficam ativas. Em seguida, essas proteínas são transportadas através do complexo de Golgi por meio de vesículas, né, passando de bolsa a bolsa até chegarem às bolsas da face trans do complexo de Golgi. Após isso, essas vesículas são formadas, né, com as proteínas nas condições finais para atuação e são liberadas do complexo de Golgi, seja para atuarem no ambiente externo da célula, seja para atuarem no ambiente interno da célula.
O complexo de Golgi ele é muito conhecido por fazer a secreção celular, que consiste na exportação de proteínas para atuarem no ambiente externo da célula. Por exemplo, algumas dessas proteínas atuam como enzimas digestivas no estômago, e aí, no caso, são secretadas pelo complexo de Golgi. Mas existem também algumas outras proteínas que são finalizadas no complexo de Golgi e não têm a função de serem mandadas para fora da célula, mas justamente para atuarem dentro da célula. Esse é o caso de algumas proteínas que são finalizadas no complexo de Golgi e, na verdade, vão compor uma outra vesícula e chamada de lisossomo, com a função de digestão. Os lisossomos são organelas membranosas cheias de enzimas. Lisossomo é composto por duas partes, liso, vem de lisis, que significa fragmentação, quebra, degradação, e somo, olha de novo aí esse radical, significa corpo. Portanto, lisossomo é um corpo de quebra, um corpo de fragmentação. É uma organela que tem a função de digerir partículas englobadas pela célula. Muito bem, continuando por aqui, vamos falar de peroxissomos. E uma das funções principais dessa organela é a redução de moléculas altamente oxidadas. No caso, um exemplo é o peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada. Portanto, o nome peroxissomo tem muito a ver com a função dela, redução desses compostos tóxicos, peróxido, peroxissomos. Além disso, ela também participa da quebra de longas cadeias de ácido graxo para cadeias menores, que podem ser utilizadas em diversas vias metabólicas. E a origem dos peroxissomos, como eu já falei anteriormente, é o retículo endoplasmático liso. Então faz sentido vocês pensarem no retículo endoplasmático liso e nos peroxissomos com algumas funções similares. Por exemplo, síntese de lipídios, fosfolipídios, e também desintoxicação. Muito bem, gente. Daqui vamos pular para a mitocôndria. Mitocôndria é um termo cunhado por Carl Benda em 1898. Vem de duas palavras, mitos, que significa linha, filamento, e chondrion, que significa grânulo, ou seja, um grânulo filamentoso, quando visto ao microscópio. Ela possui duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. Possui também material genético próprio. Esse material genético está relacionado à produção de proteínas próprias para o seu funcionamento e tem a função de converter o alimento capturado pela célula em formas de energia utilizáveis pela célula. E aí eu me refiro ao ATP, ok? Então ela converte açúcares, proteínas, lipídios em energia utilizável pela célula, ATP. Muito bem, então vamos partir agora para os centríolos. Nas células eucariontes animais, o centríolo coordena a organização do citoesqueleto da célula, também é importantíssimo para o transporte de substâncias, formação e transporte de vesículas, estruturação do complexo de Golgi, dos retículos endoplasmáticos, enfim, é muito importante para dar a estrutura interna da célula. Ainda também é essencial na divisão celular, formando um corpo que emite fibras do fuso mitótico e puxa os cromossomos para cada extremidade da célula. Por fim, ainda falta falar do cloroplasto e dos vacúolos, que não estão contemplados nesse desenho, visto que são organelas típicas de células eucariontes vegetais e de alguns protistas. O cloroplasto é o local responsável pela transformação da energia luminosa em energia química nas células. O termo cloro vem do grego e significa verde, e plasto é um composto, um formato, um agregado. Então é um agregado de cor verde. E o vacúolo é uma bolsa membranosa que guarda água, rejeitos danosos não úteis para a célula, e tem funções, por exemplo, de estoque de água ou de materiais indesejados, rejeitos, mas também pode controlar o pH, o equilíbrio osmótico, e pode ter outras funções dependendo da célula. Pronto! Olha que vídeo bacana aí. Canal Mais Biologia para vocês conferirem no YouTube. Tem outras aulas bacanas lá desse cara aí. Por último, mais um vídeo. Célula de planta e de animal. Vamos pegar um pedaço do caule de uma planta e um pedaço de pele humana, para estudar as diferenças entre a célula da planta e a célula animal. Em uma célula de planta, a camada mais externa é a parede celular de celulose. A membrana plasmática fica sob a parede celular de celulose. Enquanto no caso da célula animal, a membrana plasmática é a camada mais externa. A parede celular é ausente na célula animal. Ambas, tanto a célula da planta como a do animal, apresentam regiões ou estruturas como o citoplasma e o núcleo e organelas citoplasmáticas, como as mitocôndrias. Mas Presta atenção, gente, que esse vídeo vai falar das diferenças que tem entre células de plantas e de algas para as células de animais, tá? Eita, aí fechei.
Então, bora lá. A gente já viu que células vegetais têm cloroplasto, parede celular e vacúolo. O cloroplasto é encontrado apenas nas células das plantas. A célula da planta se caracteriza por grandes vacúolos, que ocupam a maior parte da célula. Já as células animais geralmente possuem vacúolos muito pequenos. As células de plantas contêm grãos de amido, enquanto as dos animais, em alguns casos, contêm grânulos de glicogênio. As células das plantas têm formato regular e as dos animais podem ser regulares ou irregulares. Pronto! Então aqui, ó, elencado para vocês as principais diferenças entre células de vegetais e de animais. Poxa, aqui em laranja era para estar escrito animal, viu, gente? Desculpem a minha falha. Agora, ó, na maioria dos livros vocês vão encontrar que célula animal tem centríolo, de vegetal não tem. Não é bem assim. Os vegetais inferiores, que é como a gente chama os grupinhos dos musgos e das samambaias, eles têm centríolo sim. Alguns fungos inferiores também têm, tá? Então, centríolo não é só em célula animal que tem, não. Tem alguns vegetais, mas para todos os efeitos de responder questão em prova, considera que centríolo é de célula animal, célula vegetal não tem, tá? Nossa, agora para resumir, hein? Esse esqueminha é bom de acompanhar. Tipos de células. A gente viu que tem célula procarionte e tem também as células eucariontes. As células procariontes, elas não têm a membrana nuclear, que a gente também chama de envoltório nuclear, e nem tem aquelas organelas membranosas, como mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso e rugoso. A única organela que tem na célula procarionte é ribossomo, tá? As células eucariontes, por sua vez, têm aquilo que a gente chama de carioteca, ou envoltório nuclear, ou membrana nuclear. Outra coisa, procarionte, tem procarionte que faz fotossíntese e tem procarionte que não faz. Entre os procariontes que não fazem fotossíntese, a gente tem as bactérias, mas temos também as cianobactérias que fazem fotossíntese. Então, os dois são ali representantes do reino Monera. Entre os eucariontes, a gente também tem aqueles que não fazem fotossíntese, que são os protistas, como as amebas, os paramécios que eu expliquei para vocês já, os fungos e os animais. Eles são heterótrofos. O que significa isso? Eles se alimentam de outros seres. Ele não é capaz de fabricar o próprio alimento dentro das suas células, então ele precisa de buscar alimento fora dele. Autótrofo é o contrário. Autótrofo é aquele que consegue produzir o próprio alimento de que necessita no interior das suas células, através da fotossíntese. Existem bactérias que fazem quimiossíntese, que produzem energia não através da luz do sol, mas através da energia de ligações químicas. Elas obtêm energia a partir de enxofre, até a partir de outros metais. Já foram descobertas bactérias assim. São bem primitivas essas bactérias. Eucarionte autótrofo, a gente tem alguns protistas, como algas unicelulares, tá? E temos também as plantas. Beleza, gente? Agora, diferença considerando a quantidade de células, se é unicelular ou pluricelular. Quem é unicelular? É representante do reino Monera e do reino protista. Os fungos, tem fungo que é unicelular, tem fungo que é pluricelular. Agora, planta e animal, todos são pluricelulares. Beleza? Considerando diferença entre células animais e células vegetais e também células de algas unicelulares ali do reino protista, tem cloroplasto, que é onde fica a clorofila e acontece fotossíntese, tem parede celular feita de celulose e tem também o vacúolo que armazena substâncias. Isso só tem nesses seres fotossintetizantes. Ah, mas o que tem na célula animal que na vegetal não tem? Centríolo.
Mas eu, enquanto biólogo, faço uma observação para vocês aí. Apesar dos livros trazerem isso, existem sim plantas mais simples, como os musgos e samambaias, que têm centríolo. E também fungos inferiores que têm centríolos também. Ufa! Espero que tenha sido bacana para vocês. Não vou falar mais nada, só vou me despedir e deixar o meu muito, muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Um beijo.